Olá, estamos com vocês na nossa nova temporada da Mulher Antifrágil. Mais uma aula para você. Antes de começar a nossa aula, quero falar com você sobre nosso canal do YouTube, te convidar você a fazer parte. Todas as semanas nós temos aulas específicas para vocês, aulas novas, conteúdo novo. Você recebe em primeira mão, você recebe uma notificação e já tem acesso a tudo que eu coloquei para vocês. Eu quero também falar para vocês que nós temos um site, uma loja virtual da Mulher Antifrágil. Aonde fica? Vai lá no link da bio do meu Instagram, lá na capa, você vai ver um link lá. Clica naquele link, ele te leva para nossa página virtual, para nosso site virtual. O que eu vendo lá? Meu livro, camiseta, caneca e uma pulseirinha que eu falei na aula passada, que eu inclusive vou falar um pouquinho aqui também. É uma pulseirinha que é a pulseirinha chamada Autocontrole, né? É uma pulseirinha de miçanga. Você vai assiste a aula antiga, ou então assiste essa que você vai entender um pouquinho e lá vai estar para vender também. Tem uma vela personalizada, tem um cheirinho personalizado. É bem legal a lojinha, tá? A gente manda para todo o Brasil ou então você pode retirar em Brasília também. Ok? Então vamos começar a nossa aula? Hoje é a segunda parte de antirreclamação. Quero continuar falando com vocês um pouquinho sobre essa questão da reclamação, essa questão da murmuração, né? Quem é antifrágil é antirreclamação. Então, antifrágil, antirreclamação. Você precisa ter isso aí muito claro na tua mente. Por quê? Porque, gente, não combina, né? Pessoas que murmuram, pessoas que reclamam, são pessoas que emitem uma energia mal. É aquela coisa, você é energia e a energia que você emite é a energia que você vai receber do universo. Nós somos como um campo de atração, né? Aquilo que o universo ele emite, se você emite coisas boas, o universo você vai captar as coisas boas do universo. Mas se você emite coisas ruins, você vai captar do universo as coisas ruins. Isso é uma lei. Né? Não tem como você fugir disso. Uma coisa que eu quero falar muito é que a reclamação, a murmuração, eu falei na aula passada muito que ela vem, né, a palavra murmuração vem do latim murmur, que é ruído do mar, né? E é algo muito forte a questão de você reclamar, porque ela te leva a murmurar. E a murmuração é algo que ela é pesada. A murmuração, ela é a semente da ingratidão. Por quê? Porque você começa a achar que é normal reclamar de tudo. Tá sol, você reclama que tá calor. Tá chovendo, você reclama que tá chovendo. Tudo você reclama. Nada é bom para você. Tudo tem, né? Você tem que questionar. Quem sofre com isso? Você mesmo, né? Você mesmo é que vai atrair um campo gravitacional, vai atrair uma energia ruim para você. E eu quero trabalhar um pouquinho hoje sobre como a reclamação ela é um sinal de ingratidão. Pessoas que murmuram, pessoas que reclamam, são pessoas que são amargas, são pessoas que estão ingratas. Você plantou a semente da ingratidão e pessoas que permitem essa semente da ingratidão, você começa a desenvolver uma visão distorcida da vida. Por quê? Você começa a olhar, os teus olhos são sempre negativos para tudo. Você não consegue agradecer pela vida que você tem. Você só tem olhos para aquilo que você não tem. Eu quero fazer uma aula depois só sobre comparação, né? Que é muito normal entre as mulheres. Você compara tanto que aquilo te trava, aquilo te faz, né? Você começa a murmurar, porque você olha aquilo que você não tem, em vez de você agradecer pelo que você tem. Então, a murmuração e a reclamação, ela vem de uma atitude ingrata, orgulho exacerbado do coração. Olha só, gente. Então, presta atenção. A ingratidão tem a ver com a reclamação e com a murmuração. Isso nos faz sentir que coisas ruins não deviam acontecer conosco. É tipo, você não permite que coisas ruins aconteçam com você, porque você acha que não é justo. Agora, nós temos que entender que se nós fizermos tudo o que é certo e mesmo assim acontecer coisas ruins com a gente, nós temos que confiar que nossa vida está na mão de Deus. E Deus tem o controle. Eu não acredito que Deus ia permitir você passar por uma situação, né, muita dor, de muito sofrimento sem um porquê. Nós vamos entender. O problema é que nós olhamos para o hoje
E aí, quando você permite que a semente da a murmuração e a reclamação, ela é a semente da o quê? Da ingratidão. Olha só, todas as vezes que você começa a murmurar, abre a tua boca para trazer palavras torpes, reclamar, olhar, exemplo, você comprou uma saia, de repente você viu que a sua amiga está com uma saia mais bonita que a sua. Quer dizer, você acha que é mais bonita que a sua, e você fala, eu queria aquela, não queria essa. Ah, mas a que ela comprou foi mais cara, é o dobro da minha. Ah, mas eu também não tenho dinheiro. Ah, mas a minha vida é uma desgraça. Você começa a reclamar porque você não conseguiu comprar a saia. Já viu pessoas assim? Que você compra a saia, mas depois que você descobre que sua amiga comprou uma outra num preço até, né, não que seja mais bonita, mas ela comprou numa outra loja, pagou o dobro da sua, você fala assim, mas a dela é mais bonita que a minha só porque ela pagou mais caro. Quem disse? Se você escolheu a saia, se você gostou da saia, ela é maravilhosa. Para de olhar para aquilo que não é seu. Para de olhar para a grama do vizinho. Para de olhar para o outro e olha para você. Uma grande tarefa é você começar a olhar para aquilo que Deus te deu. Olhar para você mesmo, olhar para a pessoa que você é, olhar para a casa que você tem, olhar para o marido que você tem. Sabe? Ah, bispa, mas Priscila, meu marido é um péssimo marido. Tá, mas você escolheu casar com ele. Quando você escolheu casar com ele, tinham coisas boas nele. Por que você não lembra dessas coisas boas e faz um pacto de você mudar também para que o seu casamento volte a ser como ele era, né? Então, em vez de ele se limitar a permanecer reclamando das situações difíceis, o melhor é nós buscarmos crescimento da situação que nós estamos passando. Então assim, você está passando uma situação difícil e em vez de você reclamar da situação difícil que você está vivendo, por que você não pode falar assim, eu quero aprender com essa situação? O que eu preciso aprender com essa situação? O que essa situação vai me ensinar? É muito mais difícil, gente, mas eu te falo, é muito melhor. Vai fazer sua vida ser muito mais leve, porque você não vai permitir que a ingratidão se instale dentro do seu coração, né? Que hoje nós estamos num mundo ingrato. As pessoas, elas reclamam de tudo, elas criticam tudo, elas não conseguem agradecer. Elas só conseguem olhar para aquilo que elas não têm. E quando você só olha para aquilo que você não tem, a sua vida se torna mesquinha. Você se torna uma pessoa... É difícil até de conviver. Por quê? Porque tudo está ruim para você. Porque os teus olhos é ruim. Existe uma abordagem muito melhor para essas situações. Olha só. Todas as vezes que acontecer uma situação muito difícil na tua vida, em vez de você olhar para a situação e falar assim, Deus me puniu, Deus não me ama, essa situação ela me destruiu, ela vai acabar com a minha vida, e você olha da maneira negativa, procure o tesouro de cada tentativa. Procure o tesouro de cada situação difícil que você está passando. Existe um tesouro nessa situação. Eu lembro quando eu passei uma situação muito difícil, pessoal, nas primeiras semanas eu fechava os olhos e eu não conseguia enxergar por que aquilo estava acontecendo. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Por que, né? A primeira coisa, por que o Senhor permitiu isso? Aí eu falei, não vou reclamar. Eu vou começar a entender cadê o tesouro que tem aqui nessa situação. O que é que eu preciso aprender com essa situação? Eu não vou murmurar, eu não vou reclamar. Eu não vou, porque se Deus permitiu passar por essa situação, é porque eu preciso aprender algo nessa situação. Que essa situação, ela me ensine algo. Por mais doloroso que seja. Gente, eu vou falar para você, o tempo passou, os anos se passaram, tudo se ajeitou, e como eu cresci com aquela situação. Mas foi uma decisão muito difícil, porque eu tive que matar a velha Priscila, né? Eu tive que matar a carne, que a minha carne gritava para só murmurar, só para reclamar. Você alcança crescimento em todas as áreas na sua vida quando você está passando momentos difíceis. Todas as pessoas que eu conheço que conseguiram vencer os momentos mais difíceis da vida dela, elas dizem que foi o momento que elas mais cresceram.
Então, o momento mais difícil da tua vida, Deus está permitindo para que seja o momento em que você vai mais crescer. Agora, se você permitir, porque você vai ter que fazer a escolha, você vai ter que decidir. Eu vou fazer um podcast, inclusive, quero ver se eu faço um podcast com uma discípula minha que perdeu o marido na pandemia. E como ela é grata a Deus, mesmo na dor. Muito louco, gente. Eu falo, meu Deus, que exemplo. Tipo, ela é um exemplo. Ela falou, eu choro, eu tô vivendo o meu luto, mas eu não quero ser ingrata. Eu não quero ser uma mulher reclamona, eu não quero ser uma mulher murmuradora, eu não quero, sabe, viver de queixas. Olha, tá muito difícil, mas eu agradeço a Deus todos os dias porque eu tenho saúde, as minhas filhas têm saúde e eu vou vencer essa situação. Ela decidiu, ela falou, eu não aceito. Então isso é uma decisão. E essa é uma das situações mais difíceis que ela está passando na vida dela. É esse ano que aconteceu, você pode ter certeza, daqui 2, 3 anos ela vai ter dado a volta por cima pelo caminhar da carruagem, pelas atitudes que ela está tendo, né? Pelas decisões que ela está tomando de ser uma pessoa grata, de mesmo na situação difícil, aquilo que eu falei para você, botar a mão na boca e falar, da minha boca não saem palavras de morte, da minha boca não saem palavras torpes. Todas as vezes que passamos por momentos difíceis, são a oportunidade que temos de mais nos esticarmos, de aprender. As provações que nós passamos nos fazem ficar muito suscetíveis, e aí nós temos a escolha de buscar a Deus ou de buscar ódio, raiva, rancor. Então eu conheço algumas pessoas que todas as vezes que passavam por provações, elas decidiram não buscar ódio, não buscar raiva, não buscar ira, mas buscar a Deus, buscar o poder do Espírito Santo, né? Buscar esse Deus que é consolador. É algo que eu faço, é algo que eu vivo na minha vida todos os dias. Aí eu quero falar um pouquinho sobre como aquele povo de Israel, vou entrar nessa parte, como o povo de Israel foi ingrato, né, gente? Vocês lembram da história, né? Eles ficaram 400 anos escravos, eram maltratados, eram chicoteados, os egípcios acabavam com eles, os faraós, e Deus manda um libertador para eles. E o que eles fazem? Gente, foram as pragas, depois foram a abertura do Mar Vermelho, aí eles vão passar 40 dias no deserto para entrar na terra prometida, que é uma terra que mana leite e mel. Era o sonho deles, uma terra própria em que eles iam produzir, eles iam plantar, eles iam comer, eles iam ter uma vida, eles iam ser livres. O que eles fizeram? Naquele deserto, quando eles passaram 40 dias, eles não tinham o que comer, e Deus fala, eu vou mandar o maná descer do céu. Todos os dias vocês vão pegar o maná e vão comer desse maná. Vocês não podem deixar de um dia para o outro. Todo dia vai ter o maná de cada dia. E aí alguns, né, desses israelitas, esse povo que saiu do Egito, o que eles começaram? A reclamar, a murmurar. Eles começaram a lembrar das cebolas, eles começaram a lembrar, né, das verduras, dos peixes que eles comiam. Aí eu fico pensando assim, meu Deus do céu, que ser humano louco. Tipo, eles sofreram, eu não sei se você já viu, mas na Record tem a série 10 Mandamentos, é fantástica. Mesmo você que não é cristão, acho que vale muito a pena para você ver mesmo, assim, é muito lindo, é a história mesmo, você entender. E ali mostra claramente um povo que murmurou, um povo que reclamou, um povo que deixou que a ingratidão entrasse no coração deles. Tudo porque eles não tinham naquele momento o que eles queriam. E às vezes acontece isso com a gente, né? Então, o que nós temos que focar aqui? Nós temos que buscar uma liberdade de não sermos reféns de sentimentos, né? Quando eu falo dessa liberdade, é uma liberdade que é ser capaz de não conhecer completamente o meu caminho e ainda ser tão feliz como se eu conhecesse. Você não conhece o seu caminho de amanhã. Nosso futuro pertence a Deus. Provérbios tem um versículo que diz: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor Jesus. Eu tracei alguns caminhos para a minha vida, mas eu não conheço todos os meus caminhos. Eu não sei o que pode acontecer daqui 20 anos na minha vida. Eu sei que eu quero cumprir um propósito, eu quero Deus perto de mim, mas os caminhos, eles podem, para chegar até lá, eu trilhei caminhos, mas esses caminhos podem mudar. Quando você não permite uma liberdade para que esses caminhos mudem, mas chegue no fim, lá no foco, no propósito, que é cumprir o propósito, quer chegar até a tua meta, você se torna uma pessoa ingrata. Por quê? Porque você começa a murmurar.
Por quê, gente? Porque os caminhos, eles mudam. Acontece, faz parte da nossa trajetória. Tô aqui indo na estrada por este caminho aqui, reto. E de repente Deus fecha um caminho porque ele vê que lá na frente tem uma armadilha para mim. Aí ele fala, eu vou abrir esse caminho da direita para você ir pela direita. Só que eu não consigo entender que esse caminho da direita hoje é o melhor para mim, que ele vai dar lá no fim. Né? No meio do caminho, Deus vai fazer, as coisas vão se juntar e eu vou conseguir chegar até o fim. O que as pessoas fazem? Elas traçaram o caminho e aí as coisas mudam. Portas se fecham. E como eu já vi pessoas que quando portas se fecharam, ficarem muito reclamonas, fecharem o seu coração e permitirem que a murmuração entrasse no coração delas. Começasse a murmurar, começou a criticar, começou a reclamar, e aí a semente da ingratidão. E essa semente da ingratidão, o que acontece? Ela vai crescendo, tomando forma e ela te consome por inteiro. E a ingratidão te leva à morte, né? Pessoas ingratas são pessoas rancorosas, são pessoas amarguradas, são pessoas tristes, são pessoas que não são, você não gosta nem de estar perto. Tudo ela reclama, tudo ela é ingrata com a vida, ela é ingrata, né? Às vezes você fala, por que Deus permitiu eu nascer nessa família? Meu pai e minha mãe, olha o que eles fizeram comigo, não reclama, Deus tem um propósito que você nasceu nessa família. Quando você tiver teus filhos, quando você tiver adulto, quando você for um empresário, você vai lembrar. O meu pai tem um livro, o Bispo Rodovalho, que ele fala, família é o laboratório da tua missão. Deus não erra com a gente, eu creio nisso. A família em que nós nascemos é a família perfeita que Deus colocou, porque ali tem tudo o que nós precisamos para aprender, para nós conseguirmos trilhar a nossa vida. Então essa liberdade que eu estou dizendo, é isso que você precisa buscar. É uma liberdade de que, se Deus permitir que os caminhos se mudem, se as coisas fecharem, portas se fecham, sabe? Calma, não reclama, não murmura, não começa a questionar, não deixa a ingratidão entrar no teu coração. Fica quietinho. É momento de você não reclamar, é momento de falar assim, calma, eu não vou tomar decisão, eu vou esperar. Vale a pena acreditar que não consiste em afirmar que optar pela gratidão em vez da murmuração é algo fácil. Não é, mas vale a pena o esforço. É um processo muito difícil chegar ao ponto de ter essa liberdade que eu estou dizendo, mas vale a pena. Só precisamos aceitar que desenvolver a maturidade emocional, espiritual, financeira vai doer. Crescer não é confortável. Crescer dói. Só que você quer crescer, mas você não quer passar pelo processo. Você quer crescer, mas você não quer, sabe? Para crescer você tem que estar preparado para situações difíceis, para as incertezas da vida que vão acontecer. E aí, mas não, você quer crescer, mas você não quer ser grato. Porque você, no meio do caminho, os processos que vão acontecer para você crescer vão ser dolorosos, vão passar por situações difíceis, aí você só é ingrato. Você só quer o final, você não quer passar pelo processo, né? Exatamente isso. Provérbios 12:18 diz assim, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Então, todas as vezes que você toma cuidado com a tua língua, a nossa fala, a língua, ela traz cura. Então, nada melhor do mundo do que você pedir sabedoria de Deus para o teu falar. Como a murmuração, nós temos várias histórias na Bíblia sobre murmuração, sobre reclamação. Né? E uma das coisas que eu já falei, vou falar de novo, é o povo de Israel, que Deus mandou a provisão, o que eles fizeram? Reclamaram, murmuraram, o tempo todo murmurando. E aí o que aconteceu? A consequência foi 40 anos no deserto. Eles não entraram na terra prometida. E é engraçado que até no Novo Testamento Jesus adverte, né, os fariseus e os escribas de não murmurar. Lá no Velho Testamento, esse comportamento dos israelitas demonstrava uma grande desconsideração pela provisão de Deus e até refletia uma falta de confiança nas promessas e no cuidado de Deus. Isso fica muito claro nos textos que registram o tempo da peregrinação de Israel pelo deserto. Aquilo que eu falei, mesmo após Deus ter tirado eles do deserto, feito todo o milagre, depois você lê Êxodo 15 até o 17. Eu não consigo ler, o tempo aqui não dá, mas lê esse trecho da Bíblia para você ver como foi duro. O povo murmurando, o povo reclamando, o povo... reclamava quando era escravo, clamava pelo libertador.
Aí Deus manda o libertador. Aí o que eles fazem? Reclamam. Por quê? Porque a vida é difícil, porque não tem o que comer. Então, reclama de tudo. Então, vocês estão entendendo que são as pessoas? Não é onde você está, é a pessoa. Então, você pode estar num momento bom da tua vida, você pode estar reclamando. Você pode estar num momento ruim da tua vida que você vai reclamar. Então, em todo tempo você vai reclamar. Em todo tempo você vai murmurar. Então, quem tem que mudar é você. Né? Quantas vezes o povo murmurou contra Moisés e Arão? E eles estavam murmurando contra o próprio Deus, né? Êxodo 16:8 diz assim: as vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Moisés fala. O povo reclamava tanto, eles murmuravam tanto, e Moisés tentando lidar com aquela situação, e ele falou: as vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Então, o que eu quero dizer? Cuidado com a murmuração, com a reclamação que você tem feito. Você acaba que você está questionando a Deus. Né, questionando por quê, e para de questionar, aceita, sabe, pede para que Deus te dê luz, pede para que Deus te dê sabedoria, peça para que Deus te dê os caminhos que você tem que tomar, peça para que Deus te dê a força para você enxergar o que você precisa mudar. Não adianta, se eu fosse ficar reclamando que eu era, eu sou reclamona, eu sou murmuradora, eu sou isso, eu sou aquilo porque meu marido disse, meus filhos disse, meus amigos disse, tá, e aí, o que eu vou fazer? Vou chorar, sentar e chorar. Esperar perder tudo, acabar com tudo. Não, vamos mudar. Essa sou eu. Eu tomei uma decisão na minha vida, que eu falei, o que eu puder fazer para mudar, para sempre ser melhor, para sempre, né, conseguir ir mais longe, eu vou. Eu vou vencer, vai doer. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Vai ser difícil. Eu vou precisar de ajuda. Algumas vezes eu precisei de terapia, outras vezes eu precisei do meu líder para estar perto de mim, outras vezes eu precisei do meu esposo, mas outras vezes eu fiquei em silêncio, porque eram muitas mudanças, né? Muitas mudanças, e eu falei, eu não aceito, então você entra numa crise, você vai para a caverna, mas eu tinha uma decisão, não ser a mesma pessoa, em mudar. Tem um outro texto que eu também não vou ler, Êxodo 17:2-7. A murmuração de Israel em Refidim foi tão grave que o texto bíblico identificou aquela atitude como algo que tentou a Deus. Então, cuidado que as reclamações que você faz, as murmurações que você fazem, você está indo contra, né, o próprio Deus. É tanta que uma hora Deus desagrada. Não dá. Infelizmente, a reclamação e a murmuração foi o comportamento que caracterizou a incredulidade de Israel e a sua desesperança na providência de Deus. Inclusive, esse exemplo negativo foi lembrado pelos escritores do Novo Testamento como advertência a nós cristãos. Lá em 1 Coríntios 10:5 e Hebreus 3:12 mostra isso. Uma advertência aos cristãos: não murmurar, não reclamar. Não ter o exemplo daquele povo de Israel que teve a oportunidade de ver o mar se abrir, de ver as pragas, de serem livres, e eles murmuraram, questionaram, porque eles precisaram passar 40 dias no deserto e ficaram 40 anos, né? Lá no Novo Testamento, os escribas e fariseus constantemente aparecem murmurando contra Jesus numa atitude de rejeição ao evangelho. Eles também questionam em Mateus 21:16. Que é na parábola dos trabalhadores da vinha. Vemos que a murmuração pode aparecer até mesmo diante das manifestações da graça de Deus. Quer dizer, é tão louco que você vê a manifestação do poder de Deus, você vê a manifestação da graça de Deus, você vê a manifestação do agir de Deus, mas aquilo ali não é suficiente para você. Você não consegue, você só reclama. Você reclama que você não tem o funcionário que você gostaria, você reclama que você não tem o carro que você gostaria, você reclama que você não tem a faculdade que você gostaria, você reclama que você não tem o salário que você gostaria, você reclama que você não tem o cabelo da cor que você queria, você não reclama que você não tem a altura que você queria. Gente, pelo amor de Deus, seja feliz porque você nasceu, seja feliz porque Deus te deu o dom da vida, seja feliz porque você é essa pessoa que você é. Aprenda a ser essa pessoa e aprenda a ser feliz, aprenda a pegar esse potencial que tem dentro de você e usar ele da maneira possível para você realizar seus sonhos. Sabe qual é o grande problema? As pessoas, elas ficam tão revoltadas por aquilo que elas não têm, em vez de elas pegarem o potencial delas e fazer com que elas peguem esse potencial para realizar os sonhos delas. Não, elas pegam o potencial delas e ficam só na desgraça, só naquilo que ela não tem, só na ingratidão. Elas se tornam amarguradas, rancorosas, pessoas doentes, pessoas que é impossível de conviver. Então nós temos que tomar
essa decisão. A anti-reclamação, fala, eu sou anti-reclamação. E o antifrágil, ele é anti-reclamação. Anti-reclamação. Tá? E eu quero terminar aqui deixando uns salmos com vocês. Salmos 95. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-los com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, o povo do seu pasto e as ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvires a sua voz, não endurecerás o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando os nossos pais me tentaram pondo à prova, não obstante, tendo visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse, é o povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então quer dizer, você ser grato, né? Você agradecer a Deus o tempo todo. Você olhar para aquilo que Deus tem te dado, não para aquilo que Deus não te deu. Eu acho que, mesmo que você não seja cristão, eu te dou uma dica, assista o 10 Mandamentos, tá no Netflix. Acho que tem no Netflix, é muito interessante para você ver o que eu estou falando sobre pessoas ingratas, sobre Deus libertar um povo, por mais que você não acredite, assiste para você ver o que é uma pessoa, o que é um povo que não foi grato àquilo que aconteceu, que um libertador vai lá, te tira da escravidão e depois você ainda é ingrato com tudo, porque você tem que passar 40 dias, quer dizer, tudo tem que ser perfeito? Não é assim, gente. Vida perfeita, esquece, nessa terra não tem. Eu estou esperando que nós vamos ter uma vida perfeita lá no céu, é o que eu acredito, se Deus quiser. Então, gente, nossa aula de hoje acabou, meu conteúdo aqui eu fecho aqui agora com você. Então, assiste essa aula, manda para alguém que precisa entender um pouquinho sobre a importância da ingratidão, de não ser ingrato, a importância de não reclamar, de não murmurar. Encaminha para tuas amigas e pede para todo mundo me seguir, se inscrever no canal do YouTube, Priscila Rodovalho Cunha, e me seguir nas redes sociais, tá bom? Então fica com Deus, um beijo, até a nossa próxima aula.